Boa noite, igreja. Quero convidá-los a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 1, os versículos 14 até o de número 20. Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. E nos diz assim a palavra do Senhor. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo, os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua graça, bondade e misericórdia, que nos livra do mal e nos preserva a vida, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, reunidos em teu nome, Senhor, para louvar, bendizer, glorificar e aprender de ti, Senhor Deus. Nessa noite fala aos nossos corações, desperta-nos a respeito da missão e do discipulado, Senhor, dos custos e, ó Deus, da glória reservada para aqueles que te amam. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. Você pode sentar. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite nós estamos dando sequência à série de mensagens no Evangelho de Marcos, intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. E nós temos visto que Jesus ele convoca a igreja ao serviço sacrificial como evidência da fé na sua ação evangelística missional. E nós chegamos aqui a um ponto-chave nesse evangelho. Eu digo isso porque é a primeira vez que Marcos registra a fala de Jesus e o que nós lemos é a proclamação das boas novas de Deus. Como você pode ver novamente aí comigo no versículo 15, nós lemos: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vejam vocês que a tradução NVI traduziu aqui nos versículos 14 e 15 como boas novas, uma palavra que no original se parece mais com a tradução no português evangelho. A Bíblia NVI traduziu nos versículos 14 e 15 como boas novas aquela palavra que é conhecida como evangelho. Tanto que há traduções da Bíblia onde consta o seguinte para esses versículos 14 e 15. Eu vou ler para os irmãos. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. A palavra evangelho, ela foi registrada no Novo Testamento em 73 ocasiões diferentes. E vejam vocês que coisa curiosa. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho, ela só aparece em dois, em Mateus e em Marcos. Mas vejam vocês, Mateus tem 28 capítulos e a palavra evangelho aparece lá 4 vezes. Marcos tem 16 capítulos e a palavra evangelho aparece lá 8 vezes, o dobro. A palavra evangelho aparece 2 vezes em Atos dos Apóstolos, uma vez na primeira carta de Pedro, uma vez no Apocalipse e 57 vezes nas cartas do apóstolo Paulo.
E me destaca o fato de que Marcos, um evangelho curto, há um destaque para esta palavra evangelho. E esse registro aqui da primeira fala de Jesus, ele é digno de destaque porque a palavra evangelho ela é colocada aqui num contexto muito importante. Mas antes a gente percebe que não é a primeira vez que Marcos usa essa palavra evangelho. Se você voltar os seus olhos aí para o capítulo 1, versículo 1, você vai ler comigo o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E daí vocês podem perceber comigo que a NVI ela traduziu aqui no versículo 1 do capítulo 1, evangelho, e não boas novas, como nos versículos 14 e 15. E nesse sentido, a NVI ela prestou uma ajuda muito importante e grande para os leitores e especialmente para o pregador, ao fazer essas traduções aí diferenciadas. Então, perceba o seguinte, a NVI, nós lemos no capítulo 1, versículo 1, Evangelho. E nos versículos 14 e 15, Boas Novas. E são todas traduções da mesma palavra original. E essa ajuda prestada pela tradução NVI, no versículo 1, ela tem a ver com o que eu aprendi com o pastor Timothy Keller, no livro dele intitulado A Cruz do Rei. Meus irmãos, eu vou ser sincero, eu tenho esse livro lá em casa, eu separei para trazer e sortear para os irmãos hoje. Mas eu esqueci em casa. Mas eu acho que eu vou fazer o sorteio assim mesmo. Isso. Aí domingo eu entrego para quem ganhar. Então no final da mensagem não vá correndo embora, que você pode ser contemplado com o livro A Cruz do Rei. Também. Todo mundo vai entrar no sorteio. Fazer a lista? Não, eu vou fazer números. Aí eu tenho um sorteador de números aqui. Eu vim preparado para o negócio. Então nesse livro A Cruz do Rei, eu aprendi que o termo evangelho significa as novas que trazem alegria. E essa palavra, ela já era comum quando Marcos fez uso dela aqui no evangelho. O interessante é que evangelho não era uma palavra utilizada em contextos religiosos. Evangelho significa a nova ou notícia capaz de fazer história. Uma notícia que dá conta de um fato histórico que muda a vida das pessoas. Não é uma notícia qualquer, corriqueira, mas é uma notícia de um grande fato histórico. Por exemplo, existe uma antiga inscrição romana na mesma época de Jesus e de Marcos, e nela está escrito o seguinte: o começo do Evangelho de César Augustus. O começo do Evangelho de César Augustus. E ela conta a história do nascimento e da coroação desse imperador romano. Daí, a gente entende que a palavra evangelho, ela era usada realmente para a notícia de um fato que tinha mudado as coisas, marcado a história de uma maneira muito significativa. Assim como a ascensão de um rei ao trono de um império grandioso e poderoso como o Império Romano. Agora percebam comigo, olhem de novo aí o versículo 1 do capítulo 1. Quando Marcos começa o seu livro, escrevendo aos crentes da igreja em Roma, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vejam se não fica clara a associação que Marcos queria fazer. Marcos estava anunciando a Jesus como o Rei dos Reis, muito acima do imperador romano. E o Império Romano era algo surpreendente. Marcos está anunciando Jesus como o Senhor dos Senhores, o soberano de todo o universo, aquele que está acima de todo o governo,
todo o poder, todo o reinado, todo o império do mundo terrenal ou espiritual. Só que há mais ainda. Como eu disse para vocês, eu aprendi com o pastor Timothy Keller, nesse livro que um de vocês vai ganhar, que a palavra evangelho era utilizada para a notícia de um fato que tinha mudado as coisas de uma maneira significativa, e por isso o evangelho era aplicado tanto para noticiar a ascensão de um rei ao trono, como também para o relato de uma grande vitória militar. Daí conta a história que quando a Grécia ela foi invadida pela Pérsia, e quem assistiu o filme 300 é inspirado nesse momento da história, da guerra entre a Grécia e a Pérsia, os gregos eles ganharam as batalhas de Maratona e de Salamina. Daí então, eles enviaram arautos para proclamar as boas novas pelas cidades gregas. E eles diziam: lutamos por vocês, ganhamos a batalha, e agora vocês já não são mais escravos, agora vocês são homens livres, vocês estão livres. Esses arautos eram os proclamadores da vitória, e eles eram chamados de evangelistas. As boas novas que eles proclamaram eram o Evangelho. A notícia da vitória sobre o inimigo e a libertação de uma opressão escravizadora. Agora vejam novamente comigo os versículos 14 e 15. E percebam como a proclamação de Jesus é traduzida aqui pela NVI como boas novas. Mas percebam mais ainda como a proclamação dessas boas novas, Marcos coloca isso logo após os versículos 12 e 13. E o que nós lemos nos versículos 12 e 13? A narrativa da vitória de Jesus sobre Satanás e as feras no deserto. Nós lemos nos versículos 12 e 13, os soldados do exército celestial, os anjos, ao serviço do rei, na sua vitória sobre ameaças e inimigos terrenais e espirituais. Diz os versículos 12 e 13, logo após o Espírito impeliu para o deserto, ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, e outras traduções diz feras, e os anjos o serviam. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é, ao mesmo tempo, o rei vencedor e o arauto das boas novas de Deus, do Evangelho de Deus. Jesus, ele é o evangelista e ele proclama publicamente a sua vitória e o estabelecimento do reino de Deus. Jesus proclamava as boas novas de Deus, anunciando: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Eram as boas novas de salvação, de redenção, de libertação do seu povo. Daí, da mesma forma que o Evangelho, aquelas boas novas foram proclamadas nas cidades gregas, cidades essas beneficiadas com a vitória sobre os inimigos poderosos e opressores da Pérsia. Assim é a proclamação de Jesus do Evangelho das boas novas de Deus. Vejam que as pessoas nas cidades gregas, elas receberam essa notícia dessa vitória e dessa libertação sem que nenhuma delas tivesse estado no campo de batalha, sem que nenhuma delas tivesse empunhado uma arma que fosse, sem que nenhuma delas tivesse enfrentado um só inimigo nessa guerra. Mas a vitória da nação grega era a vitória dessas pessoas também.
E da mesma forma, a vitória de Jesus é desfrutada por quem nada fez para vencer seus inimigos. A vitória de Jesus é a vitória daqueles que pertencem ao reino de Deus. A vitória de Jesus sobre inimigos impossíveis de serem derrotados por nós é a nossa vitória. Jesus, ele é o rei vencedor. Ele é aquele que derrotou o pecado, o mundo, a morte e o diabo. E ele fez isso por nós, para nós, todos os que se arrependem e creem. E daí não é sem motivo que a gente lê a seguinte declaração de Jesus, lá no Evangelho de João: em mim vocês podem ter paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Infelizmente, há quem não entenda e coloque palavras na boca de Jesus, como se ele tivesse dito: olha, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Só que não é nada disso. Jesus não disse nada disso. A vitória é dele, é de Jesus. Foi ele quem venceu o mundo e por isso nós podemos ter ânimo para viver em meio às aflições desse mundo. A vitória de Jesus, sem nós, apesar de nós, por nós e para nós, é a nossa vitória sobre o mundo. A vitória de Jesus, sem nós, apesar de nós, por nós e para nós, é a nossa vitória sobre o mundo. A vitória de Jesus, ela traz paz para se viver neste mundo de aflições. A Bíblia também diz que por sua morte, Jesus derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Foi Jesus mesmo quem disse, e aqui no Evangelho de Marcos, que ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. E essa palavra resgate significa redenção, significa libertação. Então essas são as boas novas de grande salvação. Grande salvação para aqueles que se arrependem e creem. Esse é o Evangelho de Deus. Jesus concede vitória e libertação a quem se arrepende e crê. Marcos tomou uma palavra que não tinha ligação com a religiosidade e ele aplicou essa palavra contextualmente e acertadamente para anunciar o que aconteceu na história. Aquilo que Cristo fez em favor daqueles que se arrependem e creem. E isso mudou não só a história do mundo, mas muda, mas transforma, mas faz nova a vida daqueles que creem nele para todo sempre. Marcos aplicou essa ideia do Evangelho a Deus, ao reino de Deus e a Jesus o Cristo. E nesse sentido, percebam comigo, nesse sentido religioso, a palavra Evangelho nunca poderia ser aplicada se não fosse a Jesus e ao reino de Deus. E eu digo isso porque não há religião que se compare ao cristianismo. Em uma religião, em qualquer religião, inclusive nessas filosofias de vida, inclusive nas teorias científicas, sociais, políticas, evolucionistas, materialistas, em qualquer uma dessas coisas criadas e desenvolvidas pela humanidade pecadora, não cabe a ideia de evangelho como utilizada por Marcos, porque
nessas coisas não há boa nova. O Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, faz toda a diferença entre o cristianismo e qualquer religião, inclusive a ateísta, a religião daqueles que dizem que não tem religião. As religiões, vejam vocês, elas dão conselhos, enquanto que o cristianismo proclama as boas novas. As religiões, elas são moralistas, enquanto que o Evangelho é gracioso. As religiões dizem, se você fizer isso, então você será aceito e recebido. Já o cristianismo diz, arrependa-se e creia. O religioso diz, se eu obedecer, Deus vai me amar e me aceitar. O cristão diz, eu sou amado e aceito por Deus. É por isso que eu desejo obedecer. As religiões, elas declaram aforismos, axiomas, pensamentos, máximas, adágios, ditados, princípios, premissas, postulados. Já o cristianismo proclama o Evangelho. As religiões dizem, isso é o que você deve fazer para estar ligado a Deus para sempre, para ser realizado na sua vida. É assim que você deve viver para ter acesso a Deus. Já o Evangelho lhe diz, isso é o que foi feito por você na história. Foi assim que Jesus viveu e morreu para que você tivesse acesso a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o cristianismo ele é completamente diferente. São as boas novas de grande salvação em Deus. É o Evangelho de Jesus, o Cristo. O Evangelho está no fato de que você tem acesso a Deus, não com base em algo que você tenha feito, nem mesmo naquilo que você tenha deixado de fazer, mas com base naquilo que Jesus fez na história por você, para você e apesar de você. É isso que torna o cristianismo e o Evangelho absolutamente diferente de qualquer outra religião ou filosofia. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa é a mensagem que nos conquistou e que deve estar nos nossos lábios, onde quer que estejamos, diante de quem quer que estejamos. Essa é a mensagem que uma igreja missional deve proclamar. O tempo aqui não é cronológico, não é que valeu para aquele tempo em que Jesus proclamou o Evangelho, agora já era, não vale mais, se encerrou, não é isso. O tempo aqui não é cronos, não é cronológico, mas é um tempo de qualidade. É um tempo que remete-se à oportunidade. É um momento oportuno, é a ocasião apropriada, é a ocasião propícia, é um momento favorável. Momento esse que não pode ser desprezado, deixado para depois, esquecido por você que me ouve. Essa proclamação e esse chamado ao arrependimento e à fé é para hoje e é para você. O chamado ao reino de Deus ainda ecoa. Ouça esse chamado. Não deixe para depois, porque depois pode não ser mais o tempo propício. Você não seja como um homem a quem Deus advertiu dizendo, insensato, essa noite a sua vida lhe será exigida, e daí o que você tem? O que será de você e daquilo que você conseguiu até hoje? Por isso arrependa-se e creia nas boas novas. Arrependa-se e creia no Evangelho. Jesus fez essa proclamação e esse chamado público do reino de Deus.
E como a gente sabe, se nós fôssemos utilizar uma comparação aqui, todo reino humano ele propõe a existência de súditos. E conforme os dicionários que eu consultei, súdito é alguém que não é livre, que está submetido à vontade de outrem, que está sujeito à autoridade de um soberano, alguém que é subserviente. E quando a gente olha para um reino humano, principalmente, parte dessas definições aqui deixa a gente com uma impressão negativa. Alguém que não é livre, alguém que é subserviente. Súdito é uma pessoa que não é livre. Só que em Cristo, e somente em Cristo, é que alguém pode encontrar e experimentar a verdadeira liberdade. E nesse sentido, o Rei Jesus ele também é diferente dos reis humanos. Ele não só está muito acima deles, mas ele é diferente em vários aspectos, e um deles é esse aqui. Jesus é o libertador que conquista para si não a subserviência de súditos, mas a dedicação grata e amorosa de discípulos. Não gente que amargamente o serve, mas pessoas que livremente o seguem. Uma vida religiosa é uma vida escrava. Uma vida do discípulo é uma vida de quem é livre. É possível ser religioso e amargo, mas o discípulo, ele é livre e serve com alegria. Nós lemos aqui em Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20, que depois de fazer essa proclamação pública das boas novas de Deus, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus chamou seus primeiros discípulos. Simão, que mais tarde seria chamado de Pedro, o irmão dele André, e também os outros dois irmãos, Tiago e João. E aí nessa noite, com base nesse chamado de Jesus, eu quero falar a vocês sobre o tema muito mais que súditos, discípulos. E aí eu quero mostrar a vocês que Jesus convoca discípulos ao reino de Deus. Muito mais do que súditos, Jesus chama discípulos. Agora vejam comigo aí novamente o versículo 17. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Quando Jesus diz sigam-me, isso aponta para um chamado pessoal, para que cada um daqueles homens fosse seu seguidor, fosse seu discípulo, alguém que aprende de Jesus, que anda nas pisadas de Jesus, que segue o Mestre. Essa fala de Jesus aponta para a autoridade dele. Ele fala: sigam-me, a mim. É um chamado em que Jesus se coloca como o exemplo a ser seguido, como o alvo a ser alcançado pelos seus discípulos. Daí a gente percebe que Jesus, ele é a fonte e o fim, ele é a origem e o objetivo desse discipulado. É ele quem chama, pessoalmente, individualmente, para que essas pessoas sigam o modelo dele. Então Jesus, ele diz em seguida: e eu os farei. O que aponta novamente para a autoridade de Jesus. Eu os farei. E a competência exclusiva de Jesus em fazer o que ele se propõe a fazer. Em momento algum ele coloca o fim das coisas sobre aqueles a quem chama. Ele diz: eu
os farei. E aí Jesus, ele é a garantia da provisão graciosa de tudo o que é necessário para que alguém seja formado em seu programa de discipulado. Aquilo que ele começa, ele leva a cabo. Aquilo que ele começa, ele termina. E Jesus esclarece qual é o fim, qual é o alvo prático, qual é a meta dessa aprendizagem nesse discipulado. Ele diz: eu os farei pescadores de homens. E aqui Jesus aponta para uma transformação de propósitos na vida, para um objetivo que é abnegado, que é altruísta nesse discipulado, ou seja, que não pensa em si mesmo. Não se trata aqui de formar um discípulo que colherá benefícios para si, mas colherá para o Mestre. É pregar, pegar e entregar ao Mestre, a fim de que homens, mulheres, pessoas sejam salvas pela graça, e Ele, o Mestre, torne essas pessoas discípulos dele. Vejam vocês que o que se destaca nesse discipulado de Jesus é a especificidade, é a individualidade, é a pessoalidade desse chamado. Vejam que o Mar da Galileia, ele era, na verdade, um lago gigantesco. Um lago de água doce, alimentado pelo Rio Jordão e pelas chuvas que derretiam a neve no Monte Hermon e desaguavam ali no Mar da Galileia. O Mar da Galileia também é chamado na Bíblia de Mar de Tiberíades e de Lago de Genezaré. Ele tem 20 quilômetros de extensão por 12 quilômetros de largura. Para você ter uma ideia, de Irajá, todos conhecem Irajá, né? De Irajá até o bairro Cidade Nova, no centro do Rio, são 20 quilômetros. E de Irajá ao bairro da Taquara, são 12 quilômetros. Essa era na verdade, a extensão do Mar da Galileia. Com uma intensa produção de pesqueira, centenas de barcos ao longo daquele lago. Diz o historiador que havia em torno de 300 embarcações ali. Toneladas de peixes eram extraídas dali para o consumo interno e exportação. O Mar da Galileia era cercado por 9 cidades, onde viviam mais de 15 mil habitantes. E vejam que eu estou enfatizando isso tudo para que vocês imaginem comigo. Jesus andando em um ponto à beira desse imenso lago. Por Olaria. O vilarejo de Olaria. Dezenas de embarcações ali à vista dele. Uma multidão transitando para lá e para cá. Pescadores, vendedores, compradores de peixe. E dessa multidão, Jesus escolhe e chama Simão, André, Tiago e João. Simão, André, Tiago e João. Só esses 4. Jesus disse a Simão e André que estavam no meio da pesca. Vejam, os homens estavam no meio da pesca, estavam lançando as redes. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Daí no mesmo instante, diz aqui a palavra do Senhor, no mesmo instante, imediatamente,
prontamente. Essa é a palavra usada tantas vezes por Marcos nesse evangelho para descrever a disposição, a disponibilidade, a entrega, a prontidão, a urgência nas ações. Foi com essa disposição que Simão e André atenderam o chamado de Jesus. E o mesmo a gente vê nos outros dois irmãos, Tiago e João. Assim como Simão e André, Tiago e João deixaram tudo para trás, sendo que esses deixaram para trás o pai deles, Zebedeu, os empregados da família nas embarcações, na embarcação, da empresa Zebedeu e Filhos, indústrias de pesca. Com isso, Marcos quer nos ensinar, meus irmãos e minhas irmãs, o quanto o chamado ao discipulado e a missão são urgentes, não admitem protelação, adiamento, procrastinação. Não admitem. Mas vejam comigo também que foi um chamado pessoal, específico, individual. Não foram Simão, André, Tiago e João que escolheram a Jesus como mestre, como rabi, não. Num tempo em que eram os discípulos que escolhiam os seus mestres, foi Jesus quem os escolheu e os chamou para que fossem seus seguidores, para que fossem seus discípulos, para que fossem seus agentes missionários neste mundo, para que se tornassem pescadores de homens. Foi um chamado pela graça, a despeito dos méritos e também dos deméritos desses homens. Vejam vocês, quem era Pedro? Pedro era um homem impulsivo, violento. E Tiago e João? Tiago e João foram mais tarde chamados por Jesus de filhos do trovão, o que também poderia ser traduzido como filhos de confusão. Eles eram homens que não pensariam duas vezes antes de pedir que Deus destruísse vidas, em vez de se preocuparem com a salvação delas. E por isso foram repreendidos por Jesus. Eles eram egoístas, eles eram cobiçosos, eles queriam prestígio, eles queriam poder, eles queriam fama. E eles foram provocadores de confusão entre os demais discípulos. Só que Jesus chamou esses homens pela graça e para o caminho da graça no discipulado. Jesus os chamou pela graça e para a graça no caminho do discipulado. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. É o que está no versículo 14. Depois que João foi preso, vejam vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus foi batizado no Rio Jordão, tentado no deserto, e aí no versículo 14 nós lemos Marcos dizendo, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. E estima-se que tenha se passado 1 ano entre a tentação no deserto e esse retorno de Jesus à Galileia. Desde o início, Jesus pregou o Evangelho. E Simão, André, Tiago e João já tinham, certamente, ouvido a pregação do Evangelho por Jesus. Só que eles continuaram as suas vidas, as suas atividades profissionais, sociais, familiares, até que um belo dia, Jesus chama esses homens para que fossem seus discípulos. E prontamente eles deixam tudo para trás para seguirem a Jesus. Daí a gente percebe que eles ouviram a proclamação pública do Evangelho. Jesus proclamou publicamente, arrependam-se e creiam. Depois, eles ouviram o chamado ao discipulado. E no mesmo instante, eles seguiram a Jesus. E esse episódio na vida desses homens nos serve de ilustração daquilo que ocorre com cada homem, com cada mulher que responde à pregação do Evangelho. E aí eu quero tomar como referência a João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu.
João se arrependeu e creu, o que caracteriza uma mudança da vida interior. Daí então ele foi chamado por Jesus ao discipulado. E isso deu início à mudança contínua do caráter desse homem. João ouve o chamado do evangelho público e em seguida dá-se início ao discipulado. Ao ouvir, há uma mudança interior nesse homem. Mas no discipulado transcorre uma mudança contínua do caráter daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Como eu disse a vocês, é verdade que João se mostrou ao longo do discipulado como um homem impetuoso, egoísta, cobiçoso e até provocador de confusão. Mas vejam só, meus irmãos e irmãs, como João é hoje conhecido por nós crentes em Jesus, como o apóstolo do amor. As cartas que ele escreveu destacam o amor de Deus e a resposta em amor daquele que é alvo da graça. E aí a gente aprende que o chamado de Cristo ele é individual, ele é específico, ele é pessoal. Não fomos nós que o escolhemos, antes foi ele que nos escolheu e é ele quem nos envia. Não há nenhuma razão em nós, nenhum mérito em nós que justifique ou que explique porque dentre tantas pessoas, na sua família, no seu bairro, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, por que dentre tantas pessoas Cristo decidiu escolher e chamar você? Agora pense comigo, justo você, justo eu. Isso nos ensina também que não há demérito nenhum em qualquer um que exclua essa pessoa da graça salvadora. Não há nada que impeça que Cristo chame esse miserável pecador, como ele chamou a mim e chamou a você, meu irmão, minha irmã. Jesus chamou esses homens pela graça e para o caminho da graça no discipulado. Só que essa graça não é barata. O discipulado tem um custo. E para ilustrar esse caminho da graça no discipulado cristão, eu quero tomar agora como referência a Simão. Simão que, como eu disse, foi chamado mais tarde por Jesus de Pedro. Do início ao fim do seu discipulado, durante a presença de Jesus nesse mundo, Pedro ouviu 3 vezes o chamado de Jesus, dizendo, siga-me. Na primeira vez, Pedro estava à beira do mar da Galileia, como nós lemos. Depois de ouvir Jesus o chamando, dizendo, siga-me e eu farei de você pescador de homens, Pedro largou as redes, abandonou a profissão para seguir a Jesus e começou a dar os seus primeiros passos no caminho da graça do discipulado. E já percebeu o custo desse discipulado. Deixou para trás o ofício, a profissão, as redes. Mas há alguns detalhes nessa primeira vez em que Pedro ouviu a convocação de Jesus, que nos são dados no Evangelho de Lucas. E Lucas nos mostra que antes de atender ao chamado Pedro, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro reconheceu o seu estado de miserável pecador, indigno, inclusive, de estar na presença de Jesus. Mas sabe o que Jesus disse para Pedro? Não tenha medo. E daí ele chamou para que Pedro seguisse
No meio do caminho da graça no discipulado, Pedro é visto fazendo uma das mais belas confissões a respeito de quem é Jesus. Pedro declarou com toda a confiança, com toda a certeza, com toda a convicção: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: Bem-aventurado é você, Pedro, porque Deus lhe revelou essa tamanha verdade divina e espiritual. Só que vejam vocês, logo em seguida dessa confissão, Pedro ouviu uma duríssima repreensão de Jesus. Jesus começou a falar que deveria ir a Jerusalém para lá sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos líderes religiosos, ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. É quando Pedro chama Jesus à parte e começa a repreender o Senhor. Pedro queria desviar a Jesus do caminho que levava à cruz. No meio do caminho do discipulado, Pedro tinha entendido tudo errado. Ele queria um rei poderoso que colocasse todo Israel em liberdade, não só física, mas moral, espiritual, econômica, política, social. Daí Jesus repreendeu a Pedro, vendo que nas palavras desse discípulo que tinha acabado de fazer uma maravilhosa confissão de fé, agora, aos ouvidos de Pedro, estava Satanás sussurrando coisas. Foi quando Pedro, junto com os demais discípulos e toda a multidão próxima, ouviu Jesus dizer: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Nessa ocasião, no meio do caminho da graça no discipulado, nessas circunstâncias muito desagradáveis, Pedro ouviu pela segunda vez o chamado de Jesus: siga-me. Se você quiser acompanhar-me, Pedro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ele deixou claro para Pedro e a multidão que o discipulado tem um custo. Há o que se negar, há o que deixar para trás, não só no início, mas no meio da caminhada também. E há ao que se agarrar, tomar a sua cruz, seguir a Jesus, andar nas pisadas do Mestre. Mas houve uma terceira vez em que Pedro ouviu Jesus dizer: siga-me. E sem a menor dúvida, essa foi a pior delas. E por ser a pior delas, é onde a luz da graça mais brilha. Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes antes da crucificação do nosso Senhor. Mesmo ele tendo dito: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E ele se pôs a chorar amargamente depois de negar a Jesus. E eu acho que o que mais deve ter cortado, dilacerado o coração de Pedro foi quando ele, pela terceira vez, depois de ter negado a Jesus, ele olha para o pátio onde Jesus estava lá amarrado. E Jesus olha diretamente para Pedro. E daí então, dias depois da crucificação, nós vemos Pedro aonde? De volta ao mar da Galileia. Que ele tinha deixado há 3 anos para trás. Pedro está de volta ao seu antigo ofício de pescador. E quem é que está com ele no barco? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Todo mundo de volta ao mar da Galileia. E é quando Jesus, ressuscitado dos mortos, vai até eles, especialmente para tratar com Pedro. Os olhos de Jesus estão mais uma vez agora sobre Pedro.
Pedro viu que era Jesus. Daí ele se lança do barco antes de chegar à praia. E lá na praia, ele não tem coragem de perguntar nada a Jesus. E Jesus o observa. Foi quando Jesus se dirige a Pedro. E depois de tratar com esse discípulo infiel mais uma vez, ele diz a Pedro: siga-me. Só que esse chamado agora, ele era assim, especial. Vejam que na primeira vez, Jesus chamou Pedro para segui-lo como um discípulo. Alguém que precisava abandonar certas coisas e experimentar uma transformação de vida e de objetivos na sua vida. Na segunda vez, Jesus chamou Pedro para segui-lo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, um chamado que recolocou Pedro de volta ao caminho na graça do discipulado, ajustou o caminho dele. Agora, nessa terceira vez, Jesus chamou a Pedro para a comunhão e ao martírio. Foi um chamado restaurador e desafiador. Jesus, ele chama o seu infiel discípulo de volta à comunhão. Ele restaura Pedro a sua função na missão e aponta como Pedro iria morrer para a glória de Deus. 3 vezes Jesus disse a Pedro: siga-me. Foi a graça de Cristo que levou Pedro a largar tudo para seguir no caminho do discipulado. Foi a graça de Cristo que iluminou a Pedro para que ele fizesse a mais estupenda declaração de fé. Foi a graça de Cristo que realinhou Pedro no caminho do discipulado. E por fim, foi a graça de Cristo que restaurou Pedro à comunhão. Recolocou Pedro de volta no caminho do discipulado. E aí eu lhe pergunto, será que a trajetória de Pedro se parece em alguma medida com a sua trajetória no caminho da graça do discipulado? Será? O chamado de Jesus ao arrependimento e à fé, ele é urgente, meus irmãos e minhas irmãs. O chamado de Jesus ao discipulado é urgente. O chamado de Jesus à missão é urgente. Cada um desses chamados, eles são dependentes da graça de Cristo. Nós fomos chamados ao caminho pela graça. Nós somos mantidos no caminho por causa da graça. E nós chegaremos ao fim do caminho por meio da graça. E se você ainda não atendeu ao chamado de arrependimento e fé, não deixe essa oportunidade passar. Ouça Jesus dizendo: não tenha medo e siga-me. Se você está aí enfrentando lutas no caminho da graça no discipulado, eu lhe digo, fique firme. Há um custo a ser pago. Há um mundo a ser deixado para trás. Há muitos desejos idólatras no coração para serem negados por você. Há muito que ser perdido para que a sua alma seja salva. Por isso ouça Jesus dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você se desviou do caminho da graça no discipulado, volte à comunhão. Seja restaurado. Ouça mais uma vez o chamado de Jesus. Siga-me. Jesus, ele nos chama para sermos muito mais do que súditos. Ele nos chama para sermos discípulos. Jesus convoca discípulos ao reino de Deus. Pessoas que andem nas suas pisadas. Que o sigam ao caminho que leva à cruz e também à vida eterna. Simão, André, Tiago e João deixaram vocação, negócios, o pai, empregados e amigos para trás. Mas vejam que apesar da seriedade e da gravidade daquilo que eles deixaram para trás, em que isso pode se comparar ao que Jesus
deixou para trás quando se encarnou e viveu entre nós? Jesus deixou a glória celestial junto ao Pai, a adoração contínua e o louvor dos anjos e a plena comunhão com o Espírito Santo para ser renegado, humilhado e abandonado, até mesmo por seus discípulos. Simão, André, Tiago e João deixaram tudo para trás, mas não para ganhar tudo de volta neste mundo, se possível, até numa quantidade maior. Mas apesar da seriedade e da gravidade daquilo que eles deixaram para trás, para nada ganhar deste mundo, em que isso pode se comparar ao que Jesus deixou para trás, para ser odiado pelo mundo e ainda assim servir, tomar a sua cruz e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus nos chama para nós sermos muito mais que súditos, e sim discípulos.